José decidiu nadar regularmente de 4 em 4 dias. Começou a fazê-lo em um sábado, nadou pela segunda vez na quarta-feira seguinte e assim por diante. Nesse caso, na 100ª vez em que José for nadar, será terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Então, tenta imaginar, ó, ele vai nadar 100 vezes e ele nada de 4 em 4 dias. A primeira vez que ele nadou foi num sábado, a segunda vez foi numa quarta, aí vai assim até chegar na 100ª vez. E aí eu quero saber que dia da semana que vai ser isso. Pode até existir outras maneiras de resolver, mas eu vou tentar te mostrar o jeito mais prático e confiável de você fazer isso, tá? Se você quiser pensar numa outra estratégia, pode até pensar, mas eu não garanto que você vai conseguir resolver qualquer questão usando essa outra estratégia que você adotar. O que eu vou te mostrar aqui vai valer para qualquer uma, porque qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser transformar esse problema aqui num problema que envolve uma sequência. E aí, se você conseguir descobrir qual é o padrão da sequência, você consegue resolver. Existem três tipos de questão que eles podem te cobrar esse padrão de repetição. Pode ser simplesmente envolvendo os dias da semana, igual a gente fez. Ele te fala em que data que vai cair, ele te conta em que data que caiu um dia e te pergunta em que dia que vai cair uma determinada data. Pode ser uma questão que você vai ter que construir a sequência, ou pode ser uma questão em que ele te dá a sequência, você vai ter que só analisar qual que é o padrão de repetição. Dos 3 tipos, em geral, o que eu acho mais fácil é o terceiro, que é quando ele te dá uma sequência, você só estabelece onde que a sequência repete. Porque você nem tem que pensar em muita coisa. O que eu vou fazer? Cuidado, tá, gente? Tem gente que fala assim, Ju, se é de 4 em 4 dias, vai dar 400 dias, eu vou pensar assim. Então, eu não sugiro que você faça isso, porque eventualmente você pode até dar sorte, mas isso não significa que você vai poder replicar em qualquer situação. O segredo é você descobrir qual é a sequência. Mas aqui vai ser ligeiramente diferente do caso anterior, porque a gente vai pensar onde que a sequência termina e não onde ela começa. Como assim? A primeira vez que ele nadou foi num sábado. Lembra que ele nada de 4 em 4 dias. Então, a primeira vez foi no sábado, aí sábado, né? Domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias. Depois da quarta, vai vir quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a terceira vez que esse cara for nadar, vai ser um domingo. Ju, eu vou ficar listando isso? Sim. Você vai listar isso até a sequência repetir. Mas vai dar muita coisa. Gente, não vai dar. Tenta imaginar. Só existem 7 dias a semana. Então, como ele vai nadar 100 vezes, em algum momento vai ter que repetir os dias da semana. Só que você vai ter que descobrir onde que esse momento vai acontecer. Então, você vai listar. A dificuldade é você tem que construir a sua sequência. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer isso. Imagina, depois do domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Então, a quarta vez que ele nadou foi uma quinta. Depois da quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Tenta imaginar, por enquanto, não repetiu ninguém. Depois da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí eu sei que você vai chegar aqui e vai desanimar, falar assim, não está repetindo. Insista, uma hora vai repetir. Vamos lá, depois da sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Depois da terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Opa! Depois da terça aqui, vai voltar para o sábado. E depois do sábado vai para a quarta, e depois da quarta vai para o domingo, depois do domingo vai para a quinta e assim por diante. Então, tenta imaginar, aqui a gente tem um ciclo. A primeira vez que ele nada é um sábado, a segunda vez é uma quarta, a terceira vez é um domingo, a quarta vez é uma quinta, a quinta vez é uma segunda, a sexta vez é uma sexta e a sétima vez é uma terça. Aí depois ele volta, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª. Depois volta e vai voltando. O que você vai fazer? Tem condição? Pensa um pouco. Tem possibilidade de você sair listando as 100 vezes que ele vai nadar? Não tem.
Você pode até fazer isso se você quiser, mas você vai gastar muito tempo e ainda corre o risco de errar, tá? Eu lembro que essa questão foi de quando eu estava estudando para o vestibular e um amigo meu, na prova, ele listou as 100 vezes. E o pior, ele errou. Ele gastou mais de 10 minutos para listar tudo isso, para chegar no final e ainda marcar a resposta errada. Você não pode fazer isso, você tem que desenvolver de uma maneira bem mais prática. E agora? Se você tiver dificuldade, você vai pensar numa situação menor. Por exemplo, sei lá, imagina que eu quisesse saber a 30ª vez que ele nadou. Pensa um pouco. A 7ª vez que ele nadou foi uma terça. A 14ª vez que ele nadar vai ser uma terça. Vou colocar 30, não, vou colocar um número maior. 35. Não. 36. Tenta imaginar, ó. A 7ª vez foi numa terça, a 14ª vez vai ser numa terça, a 21ª vez vai ser numa terça, a 28ª vez vai ser numa terça, a 35ª vez vai ser numa terça. Ju, por quê? Porque esse ciclo dura 7 nadadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ª vez na terça, 14ª na terça e assim por diante. A 35ª vez deu numa terça. Então, a 36ª voltaria para onde? Para o sábado. Então, o que você vai fazer aqui? É o mesmo processo, só que não tem que você ficar listando aqui. Por exemplo, como é que eu faria se a pergunta fosse a 36ª vez? Eu ia dividir por 7. 36 por 7 dá 5. 5 vezes 7 dá 35. Vai sobrar 1. Eu ia pensar, o que significa essa divisão? Significa que ele completou o ciclo 5 vezes e depois de completar o ciclo 5 vezes, ele ainda teve que nadar uma vez. A 35ª vez que ele nada é numa terça. A 36ª vai voltar para o sábado. Ju, e se o resto tivesse sido 3? Eu ia parar aqui na terça e contar 3 nadadas. Ia ser um domingo. Se fosse 4, eu ia contar 4 nadadas. Ia ser numa quinta. E assim por diante. Só que a questão não quer saber a 36ª vez que ele nadou. A questão quer saber a 100ª vez que ele nadou. O que você tem que fazer? Tem que pegar 100 e dividir por 7. 100 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Vai sobrar 3. Desce o 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Vai sobrar quanto? 2. Entende o significado disso? Significa que ele fechou o ciclo 14 vezes. Se você fizer 14 vezes 7, vai dar 98. Então, vê se você consegue entender. A 98ª vez que esse menino for nadar, vai ser uma terça-feira. A 99ª vez que ele for nadar, vai ser um sábado. E a 100ª vez que ele for nadar, vai dar que dia da semana? Numa quarta. Repara, eu tive que criar a sequência. Depois de criada a sequência, é que eu fui pensar como é que ela funcionava. Mais uma vez, tá? Aqui deu uma sequência de 7, igual no dia da semana. Sempre vai ser 7? Não. Então, não adianta você generalizar. Você vai ter que parar e pensar em cada caso. Não tem como fugir disso.